Olá e muito bem-vindos mais uma ideia de costura aqui no canal. Hoje vou mostrar para vocês um super lindo marcador de página que você pode fazer aí em casa, lindíssimo, com um elástico para prender qualquer tipo de livro. Não precisa ser um livro pequeno, pode ser um livro grande, por isso mesmo o elástico vai servir. Para esse projeto, além das coisas comuns de costura, como a gente sempre usa aqui, que são a tesoura, o alfinete, né? Precisamos de uma tesourinha mais fina, alfinete, a régua para medir e marcar, uma caneta para você fazer o formato no papel e uma caneta para marcar o tecido, um giz para você marcar o tecido, no caso esses tecidos mais claros é interessante, uma linha na cor do tecido, e interessante que eu peguei dois tecidos aqui, que são complementares, as cores combinam entre si, né? Importante você escolher isso e que o tecido seja um tecido de algodão, porque é o tecido mais indicado para fazer esse projeto. Se você tiver um tecido um pouquinho mais grosso, pode ser que o acabamento não fique tão bom, mas também é possível de fazer, como no caso aqui eu tenho esse tecido. Ele é um tecido mais grosso, mas não fica tão bom. Você vai precisar de um papel para fazer a marca, né? Um livro para poder medir, um livro básico, né, que seja no tamanho normal, um elástico, e nesse caso aqui eu peguei um elástico um pouquinho mais grosso, desses assim, que aguenta mais a elasticidade, para você conseguir utilizar esse marcador se for um livro maior ou um caderno maior. E aí não tem o perigo dele partir. Também tem aqui algumas coisas para decorar no final, que são essa faixinha termocolante e aqui algumas outras coisinhas que você pode colocar. Bom, o primeiro passo é você definir o tamanho no marcador de páginas. Então aqui eu tenho um papel que é um papel um pouquinho mais grosso do que uma folha de sulfite. É um cartonadinho, seria mais ou menos da grossura um pouquinho maior do que um papel cartão, de repente. Ou um pouquinho mais grosso que uma cartolina. Uma cartolina dá certo também. Só tem que ser com a gramatura um pouco maior do que a do sulfite, porque ele vai dar o formato depois. Agora, o tamanho também você vai definir de acordo com o tamanho do papel que você quer, né? Do livro que você quer fazer, se você quer que cubra a capa toda, se você vai fazer nas mesmas medidas que eu. Então é só seguir aqui. Eu vou deixar de espaço aqui 4,5. Depois do pequeno papel já ter sido recortado, a gente vai marcar então o tecido. Se você vai combinar mais tecidos, verifique a estampa, se você não vai cortar fora da parte da estampa, que nem aqui no quadradinho. Como é quadriculado, eu vou tentar cortar o mais reto possível no formato do quadriculado, para que ele não fique torto, né, quando eu for fazer o trabalho. Então aqui eu tenho o quadriculado e eu vou usar só um pedacinho dele. Então eu vou cortar duas partes dele. Então depois de definido os tecidos e tudo mais que você vai usar, você vai recortar 2 vezes o tamanho mais ou menos aqui do seu molde. E a parte de cima um pouquinho maior também para você costurar. Aqui no caso eu utilizei essa medida com 2,5 para cada lado. E eu vou pegar só uma faixinha dele aqui, que eu vou utilizar aqui, e depois eu posso recortar sem problemas. Vou passar então aqui na máquina e bater assim. E essa vai ser a parte que vai ficar visível. Depois eu vou colocar o papel cartonado aqui dentro e ele vai dar o formato. Então só essa faixinha mesmo é que vai ficar. Aqui depois a gente pode fazer um acabamento melhor com a fita decorativa termocolante
ou com um viés. Vou passar então aqui na máquina, vou fazer a mesma coisa com o outro lado e depois acertar. Importante aqui você colocar a parte que é quadriculada bem retinha aqui e verificar se quando você passar na máquina ele não vai ficar torto, porque isso dá um efeito visual muito ruim no final. Então vejam aqui se ele tá bem alinhadinho, se os quadradinhos estão bem certinho. Dessa forma você já consegue ver, ó, se ele tá reto ou não. Então as duas partes feitas, agora eu vou acertar aqui essa aberturinha aqui com o ferro, para ficar bem marcado a costura. Cuidado para não passar assim, porque depois vai ficar grosso, então você tem que abrir e costurar e passar o ferro para ele ficar certinho. Também você já pode colar a fita decorativa termocolante ou passar o viés. Esse aqui você pode passar, colar ela com o ferro, né? Porque é uma fita decorativa, você vai só esquentar o ferro e vai grudar. Ou você quiser dar um pontinho, eu daria um pontinho só aqui no finalzinho. A mesma coisa essa faixa aqui. Então as duas faixinhas prontas, eu vou colocar o lado bonito do tecido com o lado bonito. Prestando atenção aqui na parte que é quadriculada. E aqui a gente vê o quanto a gente vai passar na costura, ó. Ele tem que ficar bem próximo, então eu vou passar bem aqui assim, na parte da máquina, aqui, né? E deixar só uma parte de baixo aberta para depois virar o trabalho. Bom, depois de bem preparadinho, já no tamanho certo que nós vamos passar na máquina, nós já podemos colocar aqui o elástico. Vejam, a gente vai colocar ele dessa forma, depois quando a gente virar, ele já vai ficar certinho. E também essa faixinha decorativa aqui nós já vamos passar na máquina neste momento. Nós vamos passar toda essa volta aqui, só deixando aberto aqui embaixo, para depois a gente costurar o elástico. O elástico aqui precisa estar bem preso, depois a gente vai tirar o excesso, e aí quando a gente virar, o elástico vai ficar no lado oposto da costura, segurando então o livro, conforme a gente havia planejado. Aqui vai ficar esse detalhe decorativo. E eu deixei ele bem ajustadinho aqui, ó, para ele não escorregar. Eu quero que ele fique também simétrico com o elástico, então coloquei ele em cima do elástico. E eu vou costurar ele bem nessa parte aqui só. Então aqui a gente pode prender com o alfinete já.
E depois as bordinhas eu vou fechar com um zigue-zague, para que ele fique bem certinho e não fique desfiando o tecido. Essa próxima parte nós faremos depois. Então aqui já está passado na máquina, ó, vocês conseguem ver os pontos. Eu passei 2 vezes aqui, passei bem rente aqui, para ele ficar bem preso, então fui 2 vezes aqui, na verdade. Nessa vez aqui, tá vendo? E aqui em cima mais uma vez, para que o elástico não escape. Aqui eu passei então depois o zigue-zague. E essa pontinha aqui eu vou recortar, para que depois quando a gente vire, fique essa pontinha aqui bem evidente. Aqui a gente corta bem rente mesmo, mas com cuidado para não cortar a parte da costura, tá? Você pode tirar o excesso aqui também sem problemas. Com bastante cuidado, como eu disse. Bom, agora sim o marcador de página já está quase pronto. Nós vamos colocar agora o papel cartão aqui. Com bastante cuidado, porque pode acontecer dele rasgar algumas dos pontos, tá? Então tem que ir bem devagarzinho. Como ficou bem justo, e ele tem que ficar mesmo assim, a gente tem que ir com mais cautela. Bom, tudo ajustado. Agora eu vou medir aqui o elástico, o tanto que eu vou cortar dele ou deixar. Eu tenho aqui um livro, um caderno, na verdade, que é do tamanho de um livro básico, assim, normal, desses bem comuns. E agora eu vou medir aqui toda a volta que ele tá dando. E não precisa o elástico realmente estar muito puxado, porque eu quero que ele sirva basicamente para um livro comum e que também ele consiga ser utilizado num livro que seja maior, fora do padrão. Então o elástico vai fazer esse papel, vai ajudar nisso, e por isso que aqui ele não precisa estar muito puxado, ele tem que estar bem relaxado. Eu vou marcar aqui o tamanho que tem que estar. Cortei então, para deixar já no tamanho que eu quero. E agora eu vou só terminar de colocar o cartão aqui. Cortei essas pontinhas aqui de baixo, para que ele não pegue na costura. Que ele não interfira depois no resultado final. Aqui eu vou dobrar, ó. Você pode usar um pouco do ferro também, se quiser ajudar aqui para dobrar, que é mais fácil. E vou colocar aqui. E aí vamos passar na máquina de costura. Bom, gente, então o marcador de livros, marcador de páginas já está pronto. E esse é o resultado final. Ele fica super fofo, olha que graça. E o legal é que ele consegue ser utilizado em vários tipos de formatos de livros ou cadernos. Marca a página super bem, enquanto deixa o seu livro maravilhoso. Gente, eu adoro. O resultado desse projeto sempre fica muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu curtir, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. E eu desejo a vocês muita diversão costurando em casa, nos projetos pessoais. Até o próximo, tchau!